Muito bem, de volta aqui com o CBN Esporte, segunda edição. Você vai mandando seu recado, vai interagindo. O que você está achando do VAR aqui no Brasil? Tem que melhorar o quê? Tem que mudar a maneira de arbitrar, tem que mudar o VAR, tem que tirar o VAR. Qual é a sua opinião? Manda aí, 991869070. Também pelo YouTube você pode interagir com a gente, mandando aquele recadão bem legal. Vamos falar do Guarani. Guarani que joga logo mais, hein? 9h30 da noite contra o Grêmio. Não é jogo assim comum, não. É contra o Grêmio. O Grêmio tá no G4. O Grêmio não perde aí há 15 jogos, se eu não me engano. Então o Grêmio vem forte para enfrentar a equipe do Guarani logo mais, não é, Júlio Nascimento? Pois é, Cabela, hoje tem partida importante do Guarani contra a equipe do Grêmio pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar sobre a partida contra o Tricolor Gaúcho, vamos ao mercado da bola. Você me perguntava hoje pela manhã sobre o Gênison, que foi até uma publicação do perfil Zona Bugrina. O Gênison será, sim, reforço do Guarani, empréstimo até o final do Campeonato Paulista de 2023. Era um sonho antigo da diretoria do Guarani. Ele perdeu espaço no Cuiabá depois da chegada do Daverson e será mais uma opção para o ataque. A ideia é que o Gênison, que foi muito bem no Paraná em 2019, participou do acesso do Cuiabá em 2020, jogou recentemente no Novo Horizontino e teve bons números. A ideia é que ele chegue para brigar pela posição com o Yuri Jonathan e também com o Nicolas Careca. Aliás, Nicolas Careca fala sobre essa concorrência no ataque do Guarani. Não, acredito que todo mundo que chegar vai chegar para agregar, é o que a gente busca, né? E o que vier pela frente vai depender do que todos nós fazer dentro de campo e deixa para o treinador escolher o melhor para jogar e o que for para agregar, que venha para somar. Para o jogo de hoje, tendência é que o próprio Careca seja o jogador de referência nesse compromisso contra o Grêmio. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre as escalações, viu, Cabela? Legal, legal, Júlio. O Guarani vai se mexendo. Aliás, na verdade, sim, o Guarani se mexeu. O Guarani não ficou parado. Só que demorou para se mexer. Quando ele vai ao mercado, as opções são escassas. Já são escassas por ser meio de temporada. Já são escassas porque o que precisa não tem no mercado, que é normalmente meio e atacante. Difícil você achar jogadores nesse período aqui. Começo do ano já é difícil, no meio do ano é pior ainda. Para compor o elenco, para trabalhar e ajudar o Guarani. E aí quando sai, demora, perde o time da contratação, aí fica mais difícil. E agora tá chegando o Gênison. Eu acho que desse pacotão que o Guarani apresentou, ainda não fechou, mas está prestes a fechar, eu acho que o Gênison é o que mais empolga. Os outros jogadores são apostas, né? Os gringos que estão chegando, meio-campistas mais defensivos, né? Isso não empolga tanto o torcedor. Podem arrebentar, mas o que empolga o torcedor com relação a resultado é a contratação de um meia, a contratação de um atacante, né? O Gênison tem um histórico legal no Cuiabá, no Novo Horizontino também. É um jogador que tem um perfil de Série B, gosta do combate, né? Um jogador de imposição física e pode ajudar. Eu senti um termômetro, né, que a gente tem através das redes sociais. A torcida do Guarani se empolgou com essa contratação. Diferente dos dois jogadores que vieram, né? Mesmo o Rios, que tem uma opinião legal por parte da torcida do Flamengo, mas é um jogador que ainda não empolga. O boliviano, que não acertou agora com a chegada do Gênison, acho difícil, mas a torcida do Guarani criou uma movimentação, até pelo estilo dele, meio peculiar, né? Um cara meio irreverente e tal. Mas o Gênison é um cara que empolga pela maneira do futebol que ele apresenta, é uma característica que se encaixa com a Série B. E é um cara que já é uma realidade, né? Diferente de você contratar o Yuri. De repente, os dois aqui no Guarani, o Yuri vai dar certo e o Gênison não. Mas o Gênison já provou, né? Em algum lugar ele já provou, no Novo Horizontino, no Cuiabá, já participou de campanha de acesso com o Cuiabá, já esteve no Sport. Agora, o Yuri, ele vem com o retrospecto de Série A3 com o Capivariano. É difícil marcar gol? É muito difícil. É difícil marcar gol na Liga dos Campeões, é difícil marcar gol no Rachão, é difícil marcar gol no Campeonato Inglês, é difícil marcar gol em todo lugar. Então você tem que dar valor pro cara que marca gol. Só que uma coisa é você marcar gol no Capivariano e chegar no Guarani nesse clima efervescente. Outra coisa é você ser um goleador do Novo Horizontino e do Cuiabá. Você já tem um retrospecto mais confiável.
Agora, quando a bola rolar, a gente vai ver aonde o Guarani acertou com relação aos dois. Mas o Gênison empolga um pouco mais. Destas contratações do Guarani, o Gênison é que mais empolga. E hoje o Mozart, já, lógico, na cabeça do Mozart, já tem o time pronto para logo mais enfrentar o Grêmio. Mas o Júlio também sabe, não é, Júlio? Muito bem, Cabelo, então de volta para falar sobre o Guarani que entra em campo hoje, deixando um pouco de lado essa questão do mercado. O provável bugre de Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan, que está de volta ao sistema defensivo depois de cumprir suspensão, e Gemerson Bahia. Meio campo, a tendência é de uma formação com 3 volantes, e neste cenário, 4 jogadores brigam pela vaga. Madison, Leandro Vilela e Eduardo Persson, além do Rodrigo Andrade, são jogadores candidatos para formar aí o trio de volantes. Já no ataque, Bruno, José, Iago e Nicolas Careca, esse é o provável trio do Guarani. Se esperava, né, até a volta do Giovani Augusto, mas a informação que nós temos é que o Giovani ainda não está a 100%, então chances reduzidas de participação hoje à noite. Já o provável Grêmio do professor Roger Machado, de Breno no gol, Rodrigo Ferreira, Pedro Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Vila Sante, Lucas Leiva e Campas, Biel, Guilherme e Diego Souza. 2 desfalques importantes nesse time do Grêmio. O primeiro desfalque é o Ferreira, que está machucado, e o Bitelo, que está suspenso. Jogadores que estão numa atuação elevada nos últimos jogos do Grêmio. O Kahneman um pouquinho há mais tempo afastado, né? Já não se considera assim um desfalque de última hora, mas num todo é outra grande baixa nesse elenco do Grêmio. Quem apita o jogo hoje no Brinco é Sávio Pereira Sampaio, árbitro FIFA, com Rodrigo Nunes de Sá, também da FIFA, no VAR. Expectativa de um grande público e também de um grande jogo, claro, com transmissão da CBN. Pois é, agora o jogo de hoje é um jogo complicado para o Guarani, porque o Guarani não tem outra solução. Ele tem que fazer os 3 pontos hoje. Vai pegar um Grêmio, faz tempo que não ganha fora também um Grêmio, né? 3 meses. 3 meses que não ganha fora. Só empate. Empates, derrotas lá atrás e muitos empates, porque faz 15 jogos que o Grêmio não perde. Agora o Guarani tem que aproveitar esse não ganhar do Grêmio fora de casa e ganhar o jogo. 3 pontos, porque 3 pontos ainda tira. Olha, quanto tempo nós estamos falando isso, Carlão? 3 pontos ainda tira o Guarani da zona de rebaixamento. Brigar lá embaixo por exemplo, a vitória quando você briga na parte de baixo, ela vale muito, né? Porque as equipes não vencem, logicamente, estão na parte de baixo, as equipes não conseguem vencer. E a Série B em si, ela está com uma dinâmica interessante, muito empate, né, Cabelo? Muito. Ontem, por exemplo, os 2 jogos com 1-1. Essa rodada, a 22ª rodada, começou no domingo, 0-0 Vasco e Chape, terça-feira Sport Criciúma 1-1, ontem 1-1 Brusque e Sampaio Corrêa, 1-1 CRB e Ponte. É por isso que o Guarani, mesmo perdendo, mesmo não vencendo as partidas, ele ainda se encontra numa posição palpável para sair, numa posição concreta para sair da zona de rebaixamento. E nada como você pontuar num jogo pesado contra o Grêmio. A qualidade do adversário é inegável. Poxa, eu peguei a escalação aqui, é um time de Série A. É um time que, se estivesse na Série A, estaria ali em 11º, hora brigando para não cair, hora animando ali, mas não seria um time candidatíssimo ao rebaixamento, o Grêmio, mesmo não tendo apresentado um futebol convincente nesta Série B. Mas é um time que tem qualidade para disputar uma Série A. Pô, você tem uma zaga Bruno Alves e Jeromel, dispensa apresentação. Você tem o Nicolas, que disputou uma Série A no passado com o Atlético Goianiense. O meio, os 2 volantes, Lucas Leiva e Vila Sante. Campas, que caiu com o Grêmio ano passado. Você tem o Biel. Guilherme, que estava no futebol do exterior, foi muito bem no Botafogo e no Sport. E o Diego Souza. É um time muito forte, é um time candidato ao título, é considerado o favorito hoje. Mas o Guarani vai jogar em casa. O Guarani, quando enfrenta grandes equipes, costuma ter um bom retrospecto. É um jogo bom de se jogar. Só que precisa dar uma resposta. Não adianta a gente criar tanta expectativa e na hora que a bola rola, tudo isso vai por água abaixo, né? Carlão, você falou em tanto empate, 79 empates na Série B. Tá vendo? Nessa temporada até ontem. Por isso que quando você ganha, você dá um salto, né? Pois é. 1 ou 2 posições. 4h29, tá chegando aí o repórter